Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço de estudo de língua portuguesa. Hoje nós trataremos de um assunto que também está no domínio da sintaxe. Inclusive, ele é muito importante em relação à sintaxe. E também é essencial que vocês conheçam os conceitos básicos para que vocês possam chegar até aqui, tá bem? Nós trataremos de concordância nominal e concordância verbal, certo? Se vocês não conhecem os conteúdos básicos, os conceitos básicos da sintaxe, os termos essenciais, integrantes e acessórios, por enquanto não vejam esse vídeo, tá bem? Voltem nas nossas primeiras aulas introdutórias, visitem esse assunto, tirem dúvidas, mandem um e-mail caso sobrem dúvidas, façam os exercícios e só então venham até aqui, tá bem? Porque todos aqueles degraus, eles são necessários para que vocês possam chegar aqui, certo? É necessário que vocês subam todos esses degraus para que vocês possam compreender de fato como funciona a concordância nominal e a concordância verbal. E esse é um assunto de muita relevância para os textos escritos e também para os textos falados, dependendo do ambiente que vocês estão frequentando. Porque dependendo do ambiente, ele pede uma variante um pouco mais prestigiada, uma variante um pouco mais culta, certo? Então não dá pra gente falar como a gente fala no dia a dia. Então é muito importante que vocês conheçam isso para poder usar em determinados ambientes de trabalho, em determinados ambientes um pouco mais formais e também na produção de textos escritos de vocês, tá? Que é uma questão muito cobrada no Enem, como a gente viu com a professora Letícia. Em todo tipo de produção textual que a gente faça, isso é muito cobrado, tá bem? E também é muito cobrado em vestibulares de algumas faculdades mais tradicionais e em concursos. Então aqui eu vou trazer um apanhadão dos conceitos mais básicos sobre isso, tá bem? Se quiserem se aprofundar, vão porque é muito importante, tá? Bora começar então pela concordância nominal. O que seria a concordância nominal? A concordância nominal, pessoal, ela é a relação que se estabelece entre as classes de palavras presentes na grande classe dos nomes. Não sabe quais são as classes de palavras dos nomes? Volta lá e revisita o assunto do ensino fundamental, tá bom? Vamos ver o que são os numerais, os artigos, os pronomes, os substantivos, os advérbios, todas essas classes que fazem parte de uma grande classe chamada classe dos nomes, tá bem? E a concordância nominal ela vai trabalhar justamente isso, essa relação estabelecida entre todas essas classes de palavras numa mesma oração, certo? A concordância nominal, pessoal, é o que faz com que numerais, artigos, pronomes e... escrevi numerais 2 vezes, pausa aí, Gislaine. A concordância nominal é o que faz com que numerais, artigos, pronomes e adjetivos concordem com os substantivos, certo? Isso de concordar, pessoal, quer dizer que todas essas classes, elas se comportarão de forma que elas concordem com os substantivos. E concordar em quê, professora? Elas vão concordar em gênero, em número e em pessoa, certo? Isso de flexão... vocês devem ter visto no ensino fundamental, tá bem? Não viu muito bem? Volta lá e revisita o assunto. Aqui eu vou só dar uma pincelada para vocês pra gente correr com o assunto, tá bem? A concordância de gênero, ela acontece através da flexão do masculino pro feminino. Um exemplo de flexão de gênero. Os meninos estavam brincando. Se eu quiser flexionar essa minha frase em gênero, eu vou mudar esse meus meninos, do meu substantivo, masculino para o feminino. Então ficaria: as meninas estavam brincando, certo? A concordância de número, pessoal, ela se refere a plural e singular. Plural, 2 ou mais. Singular, um apenas, um sujeito. Tá bem? Que seria, vou dar um exemplo para vocês. Esta maçã é muito gostosa. Essa é uma oração construída no singular, certo? Com o meu sujeito no singular. Se eu quiser flexionar esse singular pro plural, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo como 2 ou mais. As maçãs estavam muito gostosas,
certo? E agora a concordância em pessoa, ela se refere à flexão para a primeira pessoa, tá? Do singular ao plural, eu e nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, eles, tá bem? Esse terceira pessoa pode flexionar em gênero também. Ele, ela, eles, elas, tá certo? Ficou confuso? Tá com dúvida? Revisita esse assunto e volta aqui, tá bem? A regra geral, pessoal, de concordância nominal, ela diz que, em geral, os artigos, adjetivos, pronomes adjetivos e numerais concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem, certo? É como se esse artigo, esse adjetivo, esse pronome adjetivo e esse numeral, eles estivessem a serviço do substantivo. O substantivo, no caso, ele é a função mestra aqui nesse sentido. Consegue enxergar isso? Porque todos os outros se comportam em função dele. Vamos ver o exemplo para dar uma esclarecida nisso. A frase é: aqueles famosos escritores fizeram os 2 roteiros. Aqui, quais são os meus substantivos? Eu tenho escritores e tenho roteiros, certo? Aqui o meu aqueles, ele está funcionando como um pronome adjetivo. O meu famosos como um adjetivo. Aqui a gente tem o verbo, porque não se faz oração sem verbo. Temos meu artigo, no caso definido plural. Temos meu numeral, esse 2 aqui. Em função do meu substantivo estar no masculino ou no neutro também, porque no português o masculino ele funciona como um pronome neutro, certo? Para a gente poder falar quando a gente fala de escritores, a gente pode estar falando tanto sobre escritoras mulheres quanto escritores homens, certo? Então ele pode funcionar aqui como o nosso gênero neutro, mas vamos falar aqui no caso aqui são só homens escritores, porque a gente vai fazer a flexão. Aqueles famosos escritores fizeram os 2 roteiros. Nós temos aqui o nosso substantivo plural masculino, certo? Em função de ser um substantivo plural masculino, o meu adjetivo, que vai me trazer uma qualidade, quando eu digo qualidade, eu não quero dizer coisa boa, eu quero dizer característica, ao meu substantivo, automaticamente ele tem que estar no masculino e no plural, certo? Aqui, pelo processo de desinência, ele me traz que esse adjetivo está no masculino e está no plural, porque as desinências me trazem essa informação, tá bem? Do mesmo jeito, esse meu pronome adjetivo, ele também vai flexionar para o masculino plural, certo? Tudo isso em função do meu escritores. Não ficou claro ainda? Vamos trocar então. Eu tenho aqueles famosos escritores. Vamos vamos flexionar em gênero, só em gênero, não em número. O pronome adjetivo e esse adjetivo para ver como é que fica. Aquelas famosas escritores fizeram os 2 roteiros. Tá vendo como sou esquisito ao ouvido? Não faz muito sentido. Porque os nossos acompanhamentos, o nosso pronome adjetivo e o nosso adjetivo, que está qualificando esses escritores, eles estão flexionados no plural, ok, porque o escritor está também, mas está no feminino. Isso acaba tornando essa concordância um pouco incoerente, sabe? Ele soa um pouco esquisito no ouvido. É por isso que todos esses eles devem concordar, para que não gere essa estranheza na hora da gente escutar, certo? A mesma coisa aqui, ó, fizeram os 2 roteiros. Se eu dissesse, fizeram as 2 roteiros, soa um pouco esquisito, não soa? Justamente por isso, o meu artigo, o meu numeral, eles vão concordar automaticamente com o meu substantivo roteiros, certo? Vamos flexionar essa frase agora em gênero, certo? Vai continuar no plural, não flexionei em número, mas vou flexionar em gênero, ou seja, masculino e feminino. O que eu vou fazer? Se eu flexionar o meu substantivo em gênero, no caso aqui, escritoras, e uma coisa muito interessante dessa questão do gênero neutro no português, é que escritores, que a gente pode chamar de masculino aqui, ele engloba tanto os escritores homens quanto as escritoras mulheres. Só que meu
escritores, com a desinênciazinha indicando que se trata do feminino, ele só pode ser usado exclusivamente para tratar de mulheres. Conseguem ver? Essa é justamente a questão do neutro ser usado como masculino, porque o masculino, ele engloba todo mundo. Já o feminino é exclusivamente para mulheres, tá bem? Voltando aqui no nosso assunto, temos o nosso substantivo flexionado em gênero. Agora nós temos um substantivo feminino no plural, certo? Troquei meus escritores por escritoras. O que vai acontecer com a minha frase? Todos os meus acompanhamentos, todas as minhas outras palavras que correspondem a esse substantivo, eles automaticamente vão trocar de gênero também, eles vão flexionar em gênero. O que acontece? Ao invés de eu ter aqueles famosos escritores fizeram os 2 roteiros, eu vou ter aquelas famosas escritoras fizeram as 2 narrativas, certo? Essa segunda parte aqui da minha oração, que corresponde ao substantivo narrativas, tá vendo que eu tinha roteiros antes, certo? Agora eu tenho narrativas. Narrativas é um substantivo feminino. Então, automaticamente, o meu acompanhamento também vai mudar. Ao invés de eu ter os 2 roteiros, eu vou ter as 2 narrativas. Mas se eu quisesse fazer essa frase, aquelas famosas escritoras fizeram os 2 roteiros, tudo tranquilo, não precisaria mudar, tá certo? Esse fizeram as 2 mudou porque esse as 2 está correspondendo à narrativa, tá bem? Não confundam, né? Bora seguir aqui, pessoal. Essa é a regra geral, tá bem? A regra geralzona de como funciona a concordância nominal. Mas, como tudo no português e na gramática tradicional, existem muitas regras de exceção, tá bem? Existem mais exceções do que regras, se a gente for ver. Mas a gente tem que aprender, a gente trabalha com elas também. Vamos aos casos particulares de concordância nominal, tá bem? Vamos aos casos de concordância com os pronomes pessoais. Não sabe o que é pronome pessoal? Volta no ensino fundamental, classe de palavras, tá bem? Pronome pessoal, eu, tu, nós, vós, eles, elas, tá? É isso aí. Pronomes pessoais. O adjetivo estabelece concordância em gênero e número com o pronome pessoal. Ou seja, tem um adjetivo qualificando o meu pronome pessoal, no caso aqui, ela, e ela é feminino. Então, o que vai acontecer com o meu adjetivo? Ele também vai flexionar em gênero. Então, ao invés de eu dizer ela é esforçado, eu digo ela é esforçada. Eu flexiono esse meu adjetivo em gênero, tá bem? Vamos flexionar novamente esse ela em gênero para ele. O que eu vou fazer? Ele é esforçado. Conseguem ver? Eu tinha antes ela é esforçada, mas agora o meu pronome pessoal é ele. Sendo ele masculino, o que vai acontecer? O meu adjetivo vai flexionar em gênero também, tá bem? O mesmo acontece não só para o singular, no plural também. Elas são esforçadas. Tem meu adjetivo aqui qualificando esse meu pronome pessoal. Meu pronome pessoal é feminino plural. O que vai acontecer quando eu flexionar? Quando eu usar minha concordância nominal, o meu adjetivo também vai flexionar em gênero e em número, tá bem? Mesma coisa, mudei aqui de elas para eles. O que vai acontecer ao meu adjetivo? Ele vai flexionar em número e em gênero, tá bem? Vários substantivos, pessoal. Quando eu tenho mais de um substantivo para ser qualificado. O adjetivo, ele estabelece concordância em gênero e em número com o substantivo que está mais próximo ou com todos os termos, tá bem? Vamos ver aqui como é que pode funcionar. Ele pode estabelecer essa concordância com o que está mais próximo. Vamos ver o exemplo desse aqui. Eu tenho caderno e caneta nova. O meu adjetivo aqui, nova, ele só está no feminino porque o que estava mais próximo era caneta. E caneta é um substantivo feminino, tá bem? Por isso que ele mudou. No caso, se eu invertesse, eu teria caneta e caderno novo, tá? Aqui ele flexionou para o masculino porque o meu caderno é um substantivo masculino, tá certo? Então, automaticamente, meu adjetivo vai flexionar também. Só que a gente pode, além de fazer dessa forma, porque essa forma eu acho que sou um pouco esquisito na hora de escrever. A gente pode fazer de 2 formas. A gente pode fazer dessa forma, que tá certo, não tem problema.
E a gente pode fazer dessa forma. Por quê? Aqui a gente vai flexionar em número o nosso adjetivo. Ou seja, ele vai se tornar plural, ao invés de ser singular. Temos aqui caderno e caneta novos. E professora, por que esse aqui tá novos, professora, ao invés de tá nova, já que o que tá mais perto é feminino? Então, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, o masculino no português, principalmente o plural, ele funciona como pronome neutro, certo? Então, se eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, como aqui eu tenho o caderno e tenho a caneta, se eu tenho gêneros diferentes, eu não vou tratar de um gênero só. O que eu vou fazer? Eu vou usar o neutro. O neutro no português é o masculino. Então, o que vai acontecer? O caderno e a caneta, o meu adjetivo, ele vai flexionar pro neutro, que é o masculino, certo? Então, eu vou dizer caderno e caneta novos, certo? Ao invés de dizer simplesmente caderno e caneta novas. Por quê? Porque eu tenho aqui junto do meu feminino um masculino também, certo? Agora vamos ver outro exemplo em que o meu adjetivo ele está sendo usado só no feminino. Caneta e borracha novas. Por que você usou aqui o seu adjetivo no feminino, professora? O que aconteceu? Porque aqui os meus substantivos, eu tenho dois aqui, eu tenho dois substantivos femininos. Eu tenho a caneta e a borracha. Lembre que eu disse para vocês que a gente só vai usar o masculino como neutro quando eles tiverem um gênero diferente do outro. No caso aqui atrás eu usei porque eu tinha o caderno e a caneta. E o feminino, pessoal, no português, ele é usado exclusivamente quando a gente está falando de feminino. No caso, não vou dizer de mulheres, porque na gramática, gênero e sexo se diferenciam, certo? Eu não posso falar que o feminino, no caso, se eu for flexionar boi em gênero, vai ser vaca, porque não, a gente está falando de sexo aí, tá bem? No caso, a flexão de gênero, ela trata do gênero somente dos substantivos, tá bem? Sexo é outra coisa, é outro rolê já. Isso aqui a gente está tratando de teoria, de flexão de gênero, tá bem? Aqui nós temos um substantivo feminino, a caneta, e outro feminino, a borracha. Se eu tenho exclusivamente substantivos femininos, o que o meu adjetivo vai ser? Ele vai ser feminino também. Conseguem ver? É por isso que no exemplo anterior eu utilizei o novos no neutro e nesse eu utilizei no feminino, certo? Bora seguir para outro assunto. A concordância com vários adjetivos, quando ao invés de ter mais de um substantivo eu tenho vários adjetivos. Quando há dois ou mais adjetivos no singular, tá pessoal, não no plural, o substantivo ele permanece no singular apenas se houver um artigo entre os dois adjetivos. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês. O escritor brasileiro e o chileno, certo? Aqui eu teria que dizer os escritores brasileiros e chilenos, certo? Mas no caso, como eu tenho um artigo aqui no meio, eu posso dizer o escritor brasileiro e o chileno. Sem a presença de um artigo, o substantivo deverá ser escrito no plural. O que vai acontecer? Como eu não tenho meu artiguinho ou aqui para separar e especificar, fazer essa delimitação, no caso do substantivo direto, eu vou especificar que é o escritor brasileiro e o chileno. O que vai acontecer aos meus substantivos? Eles vão ser escritos no plural. No caso aqui, o escritor brasileiro e o chileno vai virar os escritores brasileiro e chileno, certo? Vamos seguir. No caso aqui de quando a gente for usar as expressões é proibido, é permitido, é preciso, é necessário e é bom. O que acontece? Essas expressões, elas estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo quando há um artigo que determina esse substantivo, mas permanecem invariáveis no masculino singular quando não há artigo, certo? Vamos ver o exemplo dessa primeira etapa. Aqui a gente tem um artigo determinando esse substantivo, tá? No caso, eu tenho é permitida a entrada.
No caso, eu tenho meu artigo definindo esse meu substantivo, certo? Então, como a gente tem um artigo feminino, logicamente, o meu permitido aqui, ele vai flexionar em gênero também, certo? Mas se eu não tenho esse artigo definindo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que usar ele no masculino, porque o nosso masculino é o nosso neutro, certo? É permitido entrada, certo? Aqui é a mesma coisa, é proibida a venda, como a gente geralmente vê placas nos mercados, nas bodegas, a gente vê em todo lugar. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, certo? Se eu fosse tirar esse a venda, como é que ficaria? É proibido venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, certo? Bora seguir agora na nossa análise. Concordância com bastante, muito, pouco, meio, longe, caro e barato. O que vai acontecer? Essas palavras estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo quando elas possuem função de adjetivo, certo? Não está fazendo função de adjetivo, ela não vai estabelecer concordância, certo? Vamos ver aqui. Comi meio chocolate. Comi meia maçã, certo? Tudo fazendo função de adjetivo aqui. Há bastante procura. Há bastantes pedidos. E não, pessoal, o bastante ele flexiona em número sim, tá? Ele tem singular e tem plural, por mais que a gente não use, por mais que seja até esquisito de escutar, tá? Na norma culta, tem plural sim. Vi muitas crianças, vi muitos adultos, certo? Ele vai concordar, certo? Pessoal, desses aqui, o que mais causa confusão é o uso do meio. Porque a gente não sabe quando a gente está usando, se a gente fala, ó, estou meia cansada, estou meio cansado. Como é que eu uso isso? A gente tem que seguir essa regrinha da função do adjetivo, certo? Quando esse meia estiver funcionando como adjetivo, o vocábulo meia, ele sofre flexão. Quando ele estiver funcionando como advérbio, ele se torna invariável, certo? Invariável significa o quê? Não tem flexão. Vamos aos exemplos aqui. Eu estou meio cansada ou estou meia cansada? Certo? Vamos ver aqui. No caso, eu estou meia cansada, por que essa opção seria correta? Porque aqui eu tenho um verbo de ligação. Não se lembram o que é verbo de ligação? Voltem nas nossas aulas de introdução à sintaxe, as primeiras aulas. Os verbos de ligação estão no predicado nominal, tá? Tem o verbo de ligação e tem o meu predicativo do sujeito aqui, que é o meu cansada, que tá qualificando esse sujeito, certo? Entre o meu verbo de ligação e o meu predicativo do sujeito, eu tenho o meio. O que seria esse meio? Se eu tenho uma palavra que ela qualifica um adjetivo, logo eu tenho um advérbio, certo? Vocês se lembram que os advérbios eles qualificam os verbos, os adjetivos e os próprios advérbios, certo? No caso aqui a gente tem um advérbio qualificando um adjetivo, no caso um predicativo do sujeito, tá bem? Tenho um advérbio aqui, funcionando. Se eu tenho um advérbio, ele vai se tornar invariável. Não se tornando invariável, ele não flexiona em gênero, tá bem? Não flexiona em gênero, a gente vai usar o masculino, porque o masculino é o nosso neutro, tá bem? Vamos ver outros exemplos aqui para dar uma clareada nessas ideias para vocês. Aqui, o meu meia flexionou. Por que ele flexionou? Porque eu comi meia banana. Aqui a gente tem um verbo significativo, um verbo de ação, certo? Comi tem o banana funcionando como um objetozinho, certo? Um objeto direto para esse meu comi. E aqui no meio eu tenho o meia. Esse meia, ele tá me trazendo uma informação nova, ele tá qualificando esse banana, certo? Então, o que está acontecendo? Se ele está qualificando algo e ele não está qualificando um adjetivo, um verbo ou um advérbio, ele está fazendo a função de adjetivo para esse banana. Porque ele está me trazendo uma qualidade dessa banana, uma característica, certo? Então, se ele está funcionando como adjetivo, ele flexiona em gênero sim e acompanha o meu substantivo. O meu substantivo aqui, no caso, é um substantivo feminino. Sendo um substantivo feminino,
o meu meio vai flexionar em gênero para o feminino. Consegue enxergar isso? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o meio funcionando de novo como adjetivo, só que aqui no caso eu tenho um substantivo masculino, que é caqui, o caqui, certo? Se eu tenho substantivo masculino, logo o meu meio aqui está funcionando como adjetivo, ele vai concordar com o meu substantivo aqui, caqui, e vai flexionar em gênero para o masculino, certo? Agora vamos ver aqui outro exemplo, como o nosso meio cansada que a gente já analisou, em que o meio está funcionando como advérbio, certo? A gente já analisou esse aqui, vamos para o outro. Aqui nós temos o ele é meio chato. Independente de ser um adjetivo masculino ou feminino, o meu chato, ele está funcionando como um predicativo do sujeito para esse ele aqui. E se eu tenho um predicativo do sujeito, um advérbio, um adjetivo, eu tenho o meu meio aqui funcionando como advérbio. Se ele é advérbio, ele é invariável. Então, assim como eu ando meio cansada, eu vou dizer ele é meio chato, certo? Independente ou não desse meu adjetivo ser masculino ou feminino, tá? Não flexiona, lembra? Funcionou como adjetivo, flexiona. Funcionou como advérbio, não flexiona, tá bem? Pessoal, por isso que é muito importante a gente conhecer a sintaxe, no caso a morfossintaxe, pra gente não cair em armadilha de simplesmente decorar as classes de palavras e ver que meio é adjetivo. No caso aí você vai errar, você vai falar eu ando meia cansada, certo? Isso aí é um desvio de norma culta, tá bem? Por isso que é muito importante a gente conhecer a sintaxe e a morfossintaxe para entender a função das palavras numa frase, porque quando a gente entende a função e o contexto em que aquilo está sendo aplicado, fica muito mais fácil da gente entender o funcionamento do português, tá bem? Do que a gente simplesmente pegar um monte de classe de palavras e ficar decorando, sendo que as palavras que estão presentes nessas classes de palavras, elas transitam de uma classe a outra, dependendo da função que elas exercem numa oração, tá bem? Por isso que a sintaxe, pessoal, ela é importantíssima, ela é indispensável no estudo de língua portuguesa, tá? Além de, para mim, ser muito prazeroso de estudar, eu gosto bastante. Vamos à concordância com menos agora. A palavra menos permanece sempre invariável, tá? Não existe menos, tá, pessoal? Não façam isso. Não façam isso. É um desvio de língua portuguesa horrendo, tá? A palavra menos permanece sempre invariável, quer atue como advérbio, quer como adjetivo, tá bem? Então, diferente do meio, ele não vai flexionar nem quando ele for adjetivo, ele vai continuar invariável, tá? Ele não flexiona, fica no neutro, masculino. O que vai acontecer aqui então? Quando eu for usar esse menos, seja como advérbio ou como adjetivo, eu não vou flexionar, eu vou dizer menos tristeza, menos medo, menos traições, menos pedidos. Independente se o meu substantivo ele é feminino ou não. No caso aqui, a tristeza. A gente tem um substantivo feminino. Então aqui no caso a gente tem menos tristeza. A gente não tem menos tristeza, tá? Ele é invariável, não flexiona. Certo? Guardem isso aí no coração de vocês. Vamos à concordância com mesmo, próprio, anexo, obrigado, kit, incluso. Essas palavras estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo, certo? Eles vão concordar totalmente com o meu substantivo. O que vai acontecer? Eu tenho substantivo, os anexos. O que vai acontecer com o meu resultado? Resultados anexos. Tenho informações, as informações. O meu anexo vai virar o quê? Informações anexas, certo? Tenho as próprias pessoas. O meu próprio vai virar o quê? As próprias pessoas. No meu caso, temos aqui o síndico, o próprio síndico. Se eu tivesse síndica, seria a própria síndica, tá bem? Temos o mesmo, ele mesmo. No caso, vamos flexionar isso aqui em número e em gênero. Ficaria elas mesmas, certo? Perfeito? Vamos à concordância com um e outro. O que aconteceria? Com a expressão um e outro, o adjetivo deverá ser sempre escrito no plural. O adjetivo, tá? Mesmo que o substantivo esteja no singular. Porque aqui no caso, pessoal, nós temos dois núcleos de sujeito, tá?
tá? E quando a gente tem dois núcleos de sujeito, o nosso adjetivo aqui no caso, o nosso adjetivo, ele vai flexionar para o plural, porque a gente tem dois núcleos, ou seja, ele é um sujeito composto. Vamos usar um e outro aluno estudiosos, porque não é um sujeito simples, ele é um sujeito composto. Não sabe o que é um sujeito composto, professora? Volta nas aulas de sintaxe, na introdução, e vai visitar esse conteúdo que é muito importante, tá bem? Mesma coisa aqui embaixo, uma e outra pergunta respondidas. Uma e outra pergunta é o meu sujeito composto porque ele tem dois núcleos. O que vai acontecer ao meu respondidas? Vai flexionar, tá bem? Finalizamos essa parte de concordância nominal. Vamos ao nosso primeiro exercício. Aqui a gente tem, pessoal, que dizer quais desses nomes estão fazendo a concordância nominal corretamente com a minha frase. Bora ler a frase. Elas, vamos ver a letra A. Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos às procurações, como instrumentos bastantes para os fins colimados. Certo? Qual alternativa? No caso, a gente já consegue ver claramente que a alternativa A é a minha alternativa correta. Tá certo? Mas por que ela é a alternativa correta, professora? Porque esse mesmo, ele deve concordar com o meu pronome pessoal, elas. Certo? Então, ficaria elas mesmas providenciaram os atestados. No caso aqui, esse anexos, ele tem que concordar com esse atestados. Atestados está no masculino plural. Então, o que vai acontecer? Masculino plural também. Então, ficaria elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos às procurações. No meu caso, esse bastantes, ele deve concordar com o meu instrumentos, certo? Instrumentos está no plural, meu bastante vai para o plural também. Então, como é que ficaria? Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos às procurações, como instrumentos bastantes para os fins colimados, certo? Sobrou alguma dúvida? Vem aqui nos comentários, na descrição, acesse o nosso e-mail, manda sua dúvida que a gente te responde, tá? Do mesmo jeito que nós temos uns exercicinhos no Drive para vocês fazerem. Façam os exercícios e me enviem para correção, certo? Esses exercícios a gente vai fazer uma interação com a matéria de leitura e produção de texto, certo? Vocês vão pegar uma das redações que vocês fizeram para a professora Carol e vão procurar neles se eles têm erros de concordância nominal e concordância verbal. Vocês vão procurar e vão me explicar embaixo por que esse erro de vocês é considerado um desvio, esse uso de vocês, certo? Vão mandar para mim, eu vou ver se está corrido, se está certinho e vou enviar para vocês de volta, certo? A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e até mais. Um abraço.